Muito bem, pessoal. Vamos mais uma aula do nosso curso de teologia. Você está no bloco 1, que é o módulo 1. E a nossa matéria está sendo Introdução à Teologia. Já fizemos a parte introdutória e agora é a primeira aula. Claro que a introdutória também já foi uma aula. Essa aqui, então, seria uma segunda aula, mas dentro do nosso cronograma é a primeira. Vão seguir-se aí mais 9 aulas, darão 10 aulas, e a conclusiva, perfazendo um total de 12 aulas dentro da matéria Introdução à Teologia. É o nosso primeiro mês dentro da matéria, ok? Muito bem. Essa aula já vai ter uma provinha. Lembrando que a provinha ela tem só 4 questões. Se você acertar uma questão, você tem 0,25 de ponto. Acertou 2, você tem 50, 0,50, ou meio ponto. Acertou 3, 0,75. Acertou as 4, 1 ponto. Quando chegar a hora da prova, o monitor vai parar a aula, ele vai dar a prova para vocês, ele tem um gabarito já da prova, ele vai corrigir, vai lançar no programa do Instituto aí, e ele que vai, quando no final, falar conosco para entregar os certificados dessa primeira fase, desse primeiro módulo. Nós vamos ter ainda bibliologia, depois introdução ao Antigo Testamento e depois introdução ao Novo Testamento. Assim, vamos finalizar o bloco Introdução à Teologia. Vamos então à aula de hoje. Espero que você tenha trago sua apostila. Também um material para você anotar algumas coisas. Você pode anotar na própria apostila ou você pode também anotar do seu lado aí. Não esquecendo de fazer o resuminho da aula. Você vai depois escrever de, no mínimo, 20 linhas, no máximo 30, sendo que é tudo corrido, não precisa de parágrafo, nem capa, nem cabeçalho. É um resumo simples. E você manda para o e-mail do Instituto ou da organização para que eles possam somar ali e você ganhar as suas horas-aulas. Cada aula que eu dou aqui é 1 hora aula, mas nós damos 2 horas aulas para você ler em casa o material. Você pode ler o que está aqui, consultar algumas fontes. Depois damos mais 1 hora aula para você fazer o resumo, ok? Então aí nós temos 1, 2, 3, 4 horas aulas. 5 horas aulas damos também para a prova e alguma parte que faltou do resumo. Aí você fecha 5 horas aulas. Com 12 aulas, você tem a matéria com 60 horas aulas. Muito bom, né? Vamos prosseguir? Quem trouxe aí a apostila? Vamos aí para o nosso screen. Vamos compartilhar aqui a tela para a gente ver aí como é que vamos fazer, ok? Vou pegar aqui. Pronto. Já estamos lá. Ok? Você vê aqui o reloginho, né? Aqui você vê, deixa eu passar aqui um pouquinho, leitura complementar de matéria, 2, a quinta e a sexta aula. Por que a quinta e a sexta? Porque você já teve uma aula antes, foi de 1 hora. Eu creio que você já leu aquilo lá, aquela matéria e outras fontes, aí mais 2 horas aulas. Creio que você já fez lá o seu resumo. Ok? Então já deu aí 4 horas aulas. Então nós estamos agora entrando na 5ª hora aula e 6ª hora aula. Muito bem. Vamos estudar a etimologia da teologia, ok? Ver se eu consigo ampliar mais um pouquinho só a tela para ficar mais à vontade. Opa, acho que deu. Você tem que enxergar bem aí. Muito bem. Olha, deu certinho aqui, ok? Lembrando que esse ícone aqui dessa pessoa lendo é para você ler. E 20 minutos no mínimo para você ler isso aqui, reler, e aqui na fonte, se você quiser, tá bom? Ok, vamos lá. A etimologia da teologia, parte 2. Só um pouquinho mais aqui. Pronto. Ok, vamos lá. Em termos de cristianismo, a teologia é estritamente bíblica, o que assume tanto a hebraica quanto a cristã. Porém, em relação às mitologias ou à expressão religiosa de povos anteriores ao povo de Israel, a teologia ela é ampla, ou seja, é lato,
A palavra lato vem do latim, que é amplo, aberto, abrangente, onde entende-se ser o objetivo da teologia a natureza divina, sua esfera de ação, seus poderes, seus atributos e, principalmente, a forma de seu comportamento junto à raça humana. É claro que esta é uma narrativa acadêmica, porque esses deuses não passam de poemas, epopeias. O que é uma epopeia? Epopeia é o poema amplo cuja narração descreve e relata ações heróicas ou acontecimentos grandiosos. A construção romântica dos escritores, a maioria gregos. Então, os gregos, os escritores gregos, construíram muitas epopeias, que, segundo a instrução cultural, é uma narração que descreve e relata atos heróicos, acontecimentos grandiosos. Por exemplo, biblicamente, poderíamos chamar que a travessia do Mar Vermelho foi uma epopeia, porque é um registro grandioso, né? A questão do Sodoma e Gomorra, que choveu saraiva e fogo e tal, é glorioso. O próprio martírio de Jesus Cristo na cruz do Calvário é uma epopeia, não é um poema, uma epopeia. Estou falando para você entender a proximidade. Foi real. O Mar Vermelho foi real, Jesus foi real, tudo isso foi real. Mas na ideia grega era a epopeia é isso aí, ela relata, né, um grande feito, colocando sempre um herói lá. É também o estudo da natureza dos deuses, seres divinos ou de Deus, seus atributos e sua relação com os homens e diversas religiões. Então, veja bem, a teologia, ela é esse apanhado. Ela é lato quando se abre para outras religiões. Então, as religiões têm os seus modelos de teologia, de pessoas que eles conclamam até como deuses, né? A mitologia egípcia, a mitologia grega, a mitologia fenícia, cananeia, são várias mitologias. Então, no sentido amplo da palavra, a teologia é isso, porque, na verdade, gente, teoslogia, como já estamos na aula introdutória, não é o estudo do nosso Deus, é theos, Deus, logia. Os gregos entenderam que havia um ser supremo que poderiam chamar de divindade e começaram a estudar. Quando vem para o conceito hebraico-judaico ou judaico-cristão, nós entendemos que isso é a respeito de Deus, o nosso Deus, ok? Ficou bem claro isso aí? A teologia ela é ampla, isso pode cair na prova, cuidado, hein? Vamos ao estrito, mas também, ao mesmo tempo, ela é estricto. A teologia tanto é lato, como também é estricto. Quando o foco teológico é em sentido estrito, limita-se ao cristianismo. Porém, a teologia cristã vai englobar todas as demais teologias, ou melhor, as divisões da mesma. Claro que as teologias dentro do cristianismo, não as outras teologias, tá, gente? Não as teologias mitológicas, né, esotéricas, tal, nada disso. Dentro da nossa teologia, ela vai englobar outras teologias. E não se engane. Dentro da nossa teologia, também tem alguns desvios, porque pessoas do nosso meio criaram teologias, criaram ideias, elencaram elementos que não condiz com a ortodoxia da palavra de Deus. O que é a ortodoxia da palavra? É o que chega mais perto do original. Ortodoxia é o que chega mais perto do original. Então, dentro da nossa teologia, tem outras teologias, algumas são sãs, são de saúde, outras são perversas. Tem que ter muito cuidado. Mas, ao longo do estudo, nós vamos ter uma matéria, heresiologia, que vai poder contestar algumas dessas práticas, né, ou pensamentos teológicos. Então, quando o foco teológico é em sentido estrito, limita-se ao cristianismo. Porém, a teologia cristã vai englobar todas as demais teologias, ou melhor, as divisões da mesma. O início oral pelos primitivos cristãos, depois as cartas e os relatos dos evangelhos vão trazer muita contribuição. Segue-se a era dos copistas.
Depois da teologia, entra numa fase polemista, resultando nos apologistas. Olha que interessante isso. A teologia, ela é primeiro oral, ela é comunicada oralmente. Depois os apóstolos começam a escrever cartas, não são suficientes, essas cartas começam a ser reproduzidas pelos amanuenses. Amanuenses são os escritores do Novo Testamento. Esses escritos vão se tornar polêmicos, porque as interpretações vão divagar entre pessoas, vai ficar divagando e vai criar algumas heresias, né? Os nestorianos, os arianos, os montanistas, os maquiístas e por aí afora. Depois da fase da polêmica, vem a fase apologética, onde os verdadeiros servos de Deus, os que têm realmente de Deus a missão do Espírito Santo, vai desacortinar esses nevoeiros que vão aparecer. Então, veja quais são as fases. Fase oral, a teologia cristã vem na fase oral. Depois, na fase amanuense, que são as cópias. Aí a fase polêmica, que vão surgir heresias sobre a Trindade, o docetismo, a aparição de Jesus ou não, se era em corpo ou na alma só, essas coisas assim. E a apologia, onde haverá defesa do Evangelho, né? Então, isso aqui vai ser diluído na era patrística, porque nós vamos estudar a era patrística, ou a era dos pais da igreja. Tem a era apostólica, tem a era patrística, tem a era escriturística, tem a era avivalística, a missiológica e a pentecostal. É interessante essa sequência. Apologistas. Interessante notar que o termo teologia, embora fosse conhecido dos patrísticos, acabei de falar, dos pais da igreja, ou mesmo patrólogos, né? Porém, o uso definitivo do vocábulo pelo cristianismo só veio acontecer na época da Idade Média, precisamente entre os séculos 4 e 5, já depois da tradução da Vulgata Latina por Jerônimo de Belém, e ficou estabelecido que teologia era o conhecimento a respeito de Deus e seus atributos. Você entendeu? O termo teologia, ele foi falado a primeira vez por um filósofo grego, há muito tempo atrás, antes de Cristo. Mas compreendia a theos dos deuses gregos. Mas no século IV, século V, já estou falando aí de Agostinho de Hipona, já passou, antes um pouquinho, nós temos alguns pais gregos que vão contestar em Alexandria também. O vocabulário de teologia, ele é inserido no vernáculo cristão. E aí, quando o Jerônimo, a mando do Papa Damásio, fez a tradução da Bíblia para a Vulgata Latina, então o termo começou a ser mais evidenciado. Vamos para outra parte aqui, que é a academia, ok? A academia trata do assunto teologia com o seguinte prisma: a teologia é o estudo de Deus. Sendo estudo, torna Deus o objeto da observação para análise construtiva. Entretanto, considerando ser o Deus da teologia um ser supremo aos homens, como poderia o finito definir o infinito? Desta forma, a academia se propôs a abraçar o conceito de Hegel, onde permite-se dizer que teologia é o estudo das manifestações sociais de grupos em relação às divindades. O único problema nessa declaração hegeliana é que teologia seria as representações sociais do divino nas diferentes culturas, o que dá base para um teísmo aberto. Para a teologia cristã, Deus se revelou ao povo de Israel e depois ao mundo através de Jesus, e assim não há outro Deus revelado. Na teoria de Hegel, então, a teologia é a manifestação de Deus em forma de diversa nas culturas. Ora, se eu afirmar isso aí, se eu concordar com isso aí, então nós temos aqui um problema sério. Deus, então, se revelou a outras culturas, a outros povos. Isso vai criar um teísmo aberto. E aí você vai colocar em choque a autenticidade e a originalidade de Deus, o Deus único e verdadeiro que nós cremos. Portanto, o Hegel fez uma análise social filosófica da teologia, que não é o nosso caso. Nós cremos, sim, que o homem
de certa forma, em várias culturas, na sua antropologia, manifesta sinais de uma criatura divina, porque todos foram criados por Deus, carregam em si alguns dos seus sinais. Por exemplo, a lei moral dentro de si. Quem que ensinou os índios, os indígenas, sobre regras morais? Que eles têm lá a regra deles. Talvez não é como a nossa. Por exemplo, muitas tribos são polígamas, mas existe lá entre eles um código de leis. A palavra é essa, código de leis. A frase é essa, código de leis. Quem ensinou para eles o código de leis que eles têm? Se não por terem implantado em si um chip da deidade, né? Deus presente na criação. Nesse ponto, Hegel está certo. Hegel está certo, mas no ponto teológico cristão, não. Nossa gama de estudo está centrada em Deus, nos seus atributos, no que ele é e no que ele faz. E esse é o Deus único e verdadeiro. Não há outro Deus fora do nosso Deus, né? O que existe são divindades inventadas pelo homem ou mitologias criadas a partir da cabeça humana. Por isso que eu preciso clarificar bem esse ponto, para que vocês entendam isso. Vocês vão encontrar pessoas na rua, vocês vão encontrar pessoas na escola, no supermercado, tudo quanto é lugar, que vão trazer essa ideia antropológica de Deus e colocar Deus em várias outras religiões ou pertencentes a outros mundos. Isso tem se proliferado cada dia mais, por isso que eu estou aqui ensinando você. Mas não pode ser, porque esses deuses foram criados para a cabeça humana. E o nosso também não foi criado para a cabeça humana? Olha, foi muita cabeça humana aí para criar esse Deus, hein? Que é muita gente. É igual o Tomás de Aquino falou. É mais razoável provar que Deus existe do que gastar tempo para provar que ele não existe. Então, ele se manifestou de várias formas, em vários tempos. O que é interessante é que esses deuses que estão por aí, eles são locais a um povo, a uma cultura. Eles já são limitados em si mesmos, né? Porque, às vezes, o Deus do Egito não serve para o Deus grego. Claro que houve sincretismo religioso. Houve miscigenação também, mas nem sempre foi assim. E o nosso Deus tem sido Deus de todos, o abrangente, o amplo, né? O lato Deus. Então é importante entender na teologia cristã que ela se baseia em duas premissas: a revelação de Deus para Israel e a revelação de Deus para a igreja. Aí vem a revelação da igreja para o mundo, que é o fruto dessa revelação de Deus. Pegou? Então, cuidado com a academia. Academia é um problema. Eu estava numa sala de aula, discutindo lá a questão da ideologia de gênero. Eu estava estudando para pegar a minha licenciatura plena em História. E a moça lá, a professora, estava com 2 meses aquele mesmo assunto, estava assim, eles estão fazendo lavagem cerebral nas universidades, né, para essa geração nova, por isso que está difícil. E ela me ficou olhando para mim e disse: o senhor não fala nada? Ou o senhor não quer dizer nada? Eu disse: não, estou aqui porque eu quero pegar o meu registro. Pode falar à vontade, eu estou ouvindo, eu quero só pegar meu registro para ser professor. Mas o senhor tem que dar a opinião, o que o senhor acha? Eu falei: olha, você quer saber o que eu acho? É melhor deixar eu quieto. Não, o senhor pode falar o que o senhor acha da ideologia de gênero. Eu falei: tá bom, então eu vou falar. Eu resumo numa frase, minha senhora. Aonde a biologia abriu, aliás, ao contrário, aonde a biologia fechou, a ideologia não abre. Natureza é macho e fêmea. Não tem um terceiro aí. Isso funciona para o sexo? Ninguém come com o ouvido? Ninguém olha com o nariz? Ninguém cheira com os olhos? É só para o sexo que funciona isso? Ah, eu estou pensando que eu não sou homem, eu sou mulher, eu não sou você que sou mulher, eu sou homem. Eu falei: olha, minha senhora, aonde a biologia fechou, a ideologia não abre. Aí ela falou: é melhor só ficar quieto mesmo. Bom, se nós não contestarmos, eles se acham, né? E não pode falar. Eles podem falar todas as coisas, não pode falar nada. Não, tem que falar e tem que enfrentar mesmo. Não pode. Então, a academia tem esse problema. Cuidado com a academia. É igual aquela questão da academia dizer que Israel tinha 2 deuses. Israel tinha um deus, uma deusa. Israel tinha o El e tinha a Sera. Não, o El também existia. Era um deus
cananeu que tinha o mesmo nome do Deus israelita. Mas esse cananeu que tinha a Azera, não os israelitas. Mas já tem doutor foi essa besteira aí, colocando o El cananeu como o El mesmo e a Azera como mulher dele, como se estragasse o Deus cristão judaico. Não. Havia um outro El, sim, o mesmo nome. Só que o nosso era Elohim, El Shaddai, o Todo-Poderoso. O outro El, na mitologia canané, era casado com uma senhora, com uma deusa chamada Azera, teve filhos, Baal, Haddad. Era um filho para cada coisa, um filho para guerra, um filho para fertilidade, um filho para agricultura, um filho para isso. A diferença é que o nosso era o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Enquanto os cananeus tinham um Deus para cada coisa, muito fraco, né? O nosso era um Deus só para todas as coisas. Isso que diferenciava do El cananeu. Vamos à última parte aqui, que é o regimento do cânon. Nós vamos começar já a entrar nessa questão do cânon, apesar que na próxima disciplina, que vai ser Bibliologia, nós vamos trabalhar bem o sentido do cânon. Por enquanto, estamos em Introdução à Teologia. Essa é a segunda aula, tem mais 8 para acontecer. A segunda tem mais 10 para acontecer, ok? O cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento foram ambos confeccionados quando ainda os temas teologia hebraica e teologia cristã não eram amplamente difundidos. Porém, foi a teologia quem regeu, nos dois casos, a compilação de livros, o nível de aceitação como livros inspirados ou apócrifos. De certa forma, a teologia estrito hebraico-cristão foi a base, o centro, o fiel da balança, o norte, a bússola, a direção, o equilíbrio e a lealdade. O fato é que estudar teologia é estudar Deus, bem como o seu relacionamento para com os que adoram o seu nome. Você veja que interessante. A base para o cânon eu vou explicar com mais detalhes na próxima matéria, mas só para adiantar um pouquinho, o cânon destina-se ao nome vara ou medida. Cana de açúcar, cana. Você não tem os gomos, né? Cânon tem esses gomos, essas divisões, e é centrado em só documento. Vários livros ou escritos ou documentos centrados em um só documento, que é o cânon sagrado. O cânon do Antigo Testamento foi confeccionado após o exílio, já sob a ideia de Esdras, quando Esdras volta ensinando a palavra ao povo judeu agora. Lembra que quando Abraão sai de Harã para Canaã, eles são hebreus. Hebreu é aquele que atravessa o rio para o outro lado, de preferência com algum peso nas costas. Hebreu. Abraão era hebreu. Nós vamos também estudar sobre o hebraico, como é que surgiu essa língua, que não é ramificação do aramaico, tá? Ela é a língua indo-europeia, que pertence a um grupo de línguas daquela época, como o acadiano, o sumeriano, mesmo o próprio aramaico. A primeira fase é o povo hebreu. A partir do momento que tem o patriarca Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, em Jacó termina essa parte hebreia e vão nascer os israelitas. Por quê? Porque são os filhos de Israel. Se fosse para ser todo mundo hebreu, teria que ser os filhos de os filhos de Esaú também, né? Então, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Já em Jacó, Deus começa uma nova nação. E aí você vai ter os israelitas. Ah, pastor, mas ele continua hebreu? Sim, ele continua hebreu, mas agora ele foi pai de Israel, do povo de Israel. O nome dele será mudado para Israel. E esse nome será chamado os seus filhos, que são as tribos que descem ao Egito. Muito bem. Eles ficam no Egito.
Quando eles saem para o deserto, eles se enfrentam, né, o deserto, depois Canaã, estabelece o reino, eles vão até o ano 722 a.C., quando a Síria invade Israel e leva cativo, né, as tribos, sobrando Judá. Em 586, vem a Babilônia e leva Judá. Na verdade, a Síria destruiu as tribos. Olha, quando alguém fala assim hoje, eu sou judeu, da tribo de Sacá, da tribo de Zebulão. Não, não é, não tem mais. Se tem algum judeu hoje, é só da tribo de Judá. Mas Eliseu e as tribos, não. Elas foram dizimadas pela Síria. A Síria matou todo mundo. Pode ser que um ou outro escapou pela montanha lá e continuou a tribo dele. Mas não temos dados históricos, nem arqueológicos para isso. Agora, é certo dizer que o povo judeu, que é por causa de Judá, pegou aí? As outras tribos são dizimadas pela Assíria. Judá é levado cativo. Babilônia, mas Babilônia devolve eles para os médios persas, Dario, e Dario, o seu sobrinho lá, traz o povo de volta, e Dario e Ciro, né? Dario e Ciro traz o povo de volta, junto com eles vem Esdras, aí tem a parte que é do Neemias, que reconstrói os muros, né? Temos a parte do Esdras, que é as escrituras, a volta das escrituras, e Zorobabel, que vem para conduzir o povo. É interessante que Zorobabel é de uma linhagem de sacerdotes. Neemias, construindo, representa a parte política dos reis, e o Esdras, né, a parte das Sagradas Escrituras, que seria os profetas. Aí nós temos reis, profeta e sacerdote. Interessante. Sacerdote, no caso, a linhagem de Zorobabel, reis, Neemias, construção, e profetas, Esdras, com a palavra. Olha que interessante isso, né? Olha, você está aprendendo aqui no seminário. Então, a gente vai ter os judeus, que vêm de Judá. E agora temos os israelenses, que depois de 1948, o Estado de Israel tornou-se civilmente reconhecido pelo mundo, podendo agora os seus cidadãos serem chamados de israelenses. Você pode ser judeu também, se se converter ao judaísmo, ou nascido de uma mãe judia. Não muda. Mas para o status civil, você é israelense. Então, nós temos os hebreus, nós temos os israelitas, nós temos os judeus e os israelenses. Hebreus de Abraão a Jacó, e israelitas de Jacó até o cativeiro babilônico, judeus, Babilônia até os dias de hoje, com a inserção do status civil, que é o israelense. Tanto a teologia hebraica como a teologia cristã estão estritamente fundadas na base da teologia do Deus que nós estudamos como único e verdadeiro. Aquela frase de Israel quando sai do Egito, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ouve Israel, o teu Deus é o único Deus, o único Senhor. Na verdade é Senhor. Você vê nessa declaração de Israel muita verdade, porque Deus vai lá dentro, tira o povo da mão, um povo indefeso, um povo aparentemente fraco, escravizado, sem nenhuma iniciativa. Deus vai lá dentro e pega esse povo com a sua mão de poder e traz esse povo. Quando eles estão saindo do Egito, vendo aquela maravilha, eles eram tão maltratados, tão perseguidos, sendo escravizados, e agora eles podem dizer, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor. E essa frase vai ser repetida gerações, reconhecendo Deus como o único Senhor. É claro que ao sair para o Egito, para o deserto do Egito, Israel vai ter muito problema com isso. Com essa questão, eles quase chegam a ser enoístas, quase. Porque enoísmo é quando tem um Deus maior e deuses menores. Eles, de vez em quando, no período do juízo, por exemplo, de vez em quando eles adoravam lá tantos deuses, Baal e tantos outros lá, Astarote,
mas depois reconhecia o Deus, pedia perdão, reconhecia Deus de novo. Não podemos caracterizá-los como enoístas por isso. Alguns professores arriscam dizer, eu não digo isso, porque sempre houve, Israel, duas coisas claríssimas. Primeiro, a posição de Deus, não abrindo mão do monoteísmo, se declarando como Deus único o tempo inteiro, o tempo todo. Aí depois, nós temos a questão de muitos judeus, aliás, israelitas, né, nesse caso. Muitos israelitas permaneceram firmes diante do Senhor. Tanto é que o Senhor tinha remanescente. Como é que ele levantava de vez em quando alguém para corrigir o povo de Israel? Está vendo? Então a gente tem que ter muito cuidado ao afirmar isso aí. Israel era enoístas, até que veio a Babilônia, eles sofreram muito e reconheceram um Deus só. Não, o sofrimento babilônico veio para ajudar. Veio para ajudar, Israel volta agora e acabou. Nunca mais Israel vai idolatrar ninguém, não ser Deus. A lição foi muito dura. A lição foi muito dura. Então, na verdade, a gente tem que ter cuidado com essa declaração. Você está no seminário para aprender. Se alguém falar isso, você pode contestar isso aí, entendeu? Então, Israel não era enoísta, Israel era monoteísta, porque, primeiro, Deus sempre falava a respeito do monoteísmo, de ele ser um único Deus, único Senhor, tanto é que essa é a declaração que Israel sai do Egito declarando isso. É a declaração pétrea de Israel, né? Ouve Israel, teu Deus é o único Deus. Segundo lugar, embora houvesse israelitas praticando adoração a outros deuses, né, que seriam mitológicos, mesmo assim, sempre houve entre eles monoteístas israelitas que não abriam mão do Deus único e verdadeiro. Entendeu? Ok, recapitulando a aula de hoje, de agora, né? Nós estudamos o lado lato da teologia, que é uma teologia ampla em termos de mitologias mundiais. Existe uma teologia que é bem antes da nossa, que até é falada por um filósofo bem antigo antes de Cristo. Então, ela é mais abrangente. Aí nós temos a estrito, que é a teologia nossa, aquela que fica dentro dos parâmetros cristãos judaicos, e daí se dilui outras teologias a partir dessa, inclusive algumas que são até heréticas, que tem muito cuidado para não deixar se levar. Nós temos a academia com as suas declarações que podem colocar em xeque a veracidade da teologia, do Deus que pregamos, e a gente precisa estar atento a esse pessoal que trabalha nesse sentido de menosprezar a palavra de Deus. O regimento do cânon, a base para a teologia judaico-cristão, está dentro da teologia. Ela a partir da teologia se constrói o cânon do Antigo e o cânon do Novo Testamento, ok? Bom, a gente se vê na próxima aula. Você agora vai fazer o resumo desta aula e mandar o e-mail lá para o Instituto. E agora, boa prova. Nós vamos ter uma prova agora aí com o monitor. Você vai fazer essa prova, são 4 questões, como eu já falei, e são múltiplas escolhas, é fácil de você fazer, não vai ter nenhum problema. Você é inteligente, você consegue. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. A gente vai aqui se despedindo de você para trazer essa próxima aula, que vai ser uma bênção para a sua vida, ok? Deus abençoe.